A visita do presidente Lula e da sua comitiva de parlamentares, ministros, empresários à China. O que está em jogo, pessoal? É uma simples visita, é uma visita decisiva, é uma visita que se diferencia de todas as últimas que chefes de Estado do Brasil ou chefes de Estado da China fizeram reciprocamente? Sim, pessoal, sem dúvida é uma visita muito diferente de todas as outras visitas das últimas décadas. Por quê? Porque o mundo atravessa uma encruzilhada, uma fase decisiva. Estados Unidos e China estão claramente numa escalada de guerra comercial, tecnológica, que muitos já têm chamado inclusive de uma nova Guerra Fria. Só que se antes essa Guerra Fria era entre a potência capitalista Estados Unidos contra a potência comunista União Soviética, hoje é entre duas potências que são sim capitalistas. O regime chinês, ele tem sim características do socialismo no campo político, mas no campo econômico, a China hoje é sim uma potência capitalista. Basta nós lembrarmos que em torno de 70% do PIB chinês está nas mãos de empresas privadas. Podemos aqui discutir sobre o grau de interferência do poder público junto a essas empresas, mas o fato é que a China hoje permite a propriedade privada. O seu regime não é um regime exatamente comunista, embora seja claramente uma ditadura. E os Estados Unidos, que se colocam como o arauto da democracia, a maior potência que seria uma democracia liberal, nós sabemos também que não é bem assim. O grau de interferência do governo dos Estados Unidos em uma série de aspectos da economia é enorme, inclusive dentro do seu complexo industrial bélico. Então nós temos uma encruzilhada e o Brasil está no meio dessa encruzilhada. China e Estados Unidos, especialmente, vão pressionar o Brasil para apoiar um lado ou outro. E como pano de fundo, nós temos a guerra entre Rússia e Ucrânia, onde o Brasil tem tentado ficar neutro, que considero pessoalmente uma posição acertada. O que Lula vai ter na sua mesa de negociação em Pequim é o seguinte cenário, pelo menos teoricamente falando. A visita de Lula a Biden rendeu sim dividendos políticos. Lula conseguiu, desde o momento em que foi eleito, um apoio dos Estados Unidos e da União Europeia no sentido de haver um reconhecimento do resultado das urnas. E isso, sem dúvida, impediu a deflagração de um golpe que muitos dentro das Forças Armadas desejavam. Lula também teve apoio do governo dos Estados Unidos no 8 de janeiro, naquela tentativa de golpe fatídica que resultou na prisão de mais de 1.000 pessoas, das quais aí pelo menos mais de 500 ainda seguem presas. E esse apoio foi fundamental. Ah, mas a China, Alexandre, também não apoiou? Sim, a China apoiou também, reconheceu o governo brasileiro, mas a força, a expressão de poder político dos Estados Unidos ainda é muito maior do que a expressão de poder político e cultural da China, ainda pelo menos. Os Estados Unidos ainda têm um poder de penetração através da sua imprensa, das suas mídias, de Hollywood e entre outras muitas influências como suas universidades, muito maior que a do regime chinês, em que pese os países estejam páreo a páreo, aí, mano a mano, dentro do seu poder econômico e do seu poder tecnológico. Mas, tirando esse reconhecimento de Biden, Lula não obteve muitos outros dividendos. O Brasil não anunciou grandes tratados econômicos com os Estados Unidos e mesmo a ajuda financeira para a preservação da Amazônia ficou devendo. Os 50 milhões aí oferecidos ficaram muito abaixo da expectativa que o governo brasileiro tinha. Ademais, do ponto de vista dos Estados Unidos, Biden esperava também maior apoio de Lula à guerra da Ucrânia.
esperava que Lula realmente se pronunciasse contra a Rússia. E o Brasil até se pronunciou. O Brasil anunciou publicamente que considera a invasão da Ucrânia pela Rússia um erro. Mas Biden esperava apoio, como, por exemplo, o fornecimento de munições ou até de armamento. E isso o Brasil, pelo menos no momento, não fará. Isso significa que, quando Lula for à China, ele terá menos trunfos para negociar. Por quê? Ele não tem realmente claramente algo a ser dito para o governo chinês no sentido de, olha, eu tenho uma oferta assim assada de Biden. Por outro lado, Biden sabe que isso faz com que o Brasil se aproxime ainda mais do regime chinês. E a tendência é que essa aproximação frutifique e renda mais negócios entre Brasil e China. Vamos lembrar que desde 2008, a China já é o maior parceiro econômico do Brasil. E isso tende a aumentar. Até porque, se nós olharmos o volume de negócios da China com o resto do mundo, levando em conta o tamanho da economia brasileira, o volume de negócios que a China tem com o Brasil ainda é pequeno. O Brasil devia ter mais negócios com a China. E o governo Lula vai ter isso na alça de mira. Daí a comitiva ser o recorde dos recordes, né? Falamos aí em mais de 400 empresários, mais de 30 parlamentares que estão seguindo rumo à China. Dependendo dos resultados que o Brasil obtiver, Biden vai perceber que perdeu uma grande influência junto ao Brasil, e o Brasil, como maior economia da América do Sul e possivelmente da América Latina, e a maior democracia da América, salvo os Estados Unidos, o Brasil vai se distanciando cada vez mais da zona de influência dos Estados Unidos e se aproximando mais e mais da China, o que também representa um fortalecimento do BRICS. O que, levando em conta que pode gerar uma possível nova moeda, etc., representa sem dúvida uma derrota geopolítica aos Estados Unidos.